Olá, meu irmão. Muito bom estar novamente aqui com vocês. Prazer, eu sou o pastor Adriano Castro e é com grande alegria que eu recebo você mais uma vez aqui para ouvirmos a palavra de Deus, compartilharmos também a palavra do nosso bom Deus. Então, a sua presença aqui comigo, ela me traz muita alegria, muita felicidade. Espero que você continue sendo e seja ricamente abençoado pela ação maravilhosa do nosso bom Deus. Então vamos ao nosso estudo, vamos à nossa análise do texto da palavra de Deus. Eu quero chamar a atenção, sempre destacar que estamos trabalhando a epístola de Tiago com a temática encorajamento e fidelidade, alcançando a maturidade cristã. Hoje, então, estamos no nosso estudo de número 4, que vai de Tiago 1, de 12 a 15. Antes da leitura do nosso texto, preciso chamar a atenção para algumas informações que elas são importantes. A primeira delas, Tiago está escrevendo para um público de judeus cristãos que estavam dispersos, não estavam em Jerusalém, e por conta de tal situação, eles estavam vivendo sofrimento, eles estavam vivendo problemas de diversos setores, diversas áreas, inclusive problemas financeiros. E tal sofrimento estava afetando diretamente na concepção que eles possuíam acerca de Deus, acerca do relacionamento com Cristo. Então isso levou Tiago a escrever esta epístola, a escrever este documento, para encorajar aqueles irmãos mediante o sofrimento e pedir também que eles mantivessem o foco em Cristo, o foco no Senhor, e fugissem então assim de erros que isso poderia ocasionar. É por isso que a relevância da epístola de Tiago para os nossos dias. São dias tenebrosos, dias que trazem bastante pesar ao coração, muito sofrimento, muita dor, e quem sabe até alguns com uma concepção e uma visão errada. Então vamos à leitura do nosso texto. Eu peço que você corra, pegue a sua Bíblia, pegue um papel, uma caneta, faça as suas anotações. Então nosso texto de Tiago 1, de 12 a 15 diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então eu quero trazer como a temática vai reger a nossa reflexão de hoje, orientações sobre o conceito de tentação. Como perceber a diferença entre provação e tentação? Então vamos orar. Santíssimo Eterno Deus e Pai, rogamos em nome de Cristo Jesus pela santa iluminação do Teu Santo Espírito na apresentação da Tua Palavra, que ela seja transmitida com clareza e que faça morada no coração daquele que me assiste, daquele que me ouve. Que o Teu Santo Espírito continue nos direcionando. Em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém. Então, queridos, vamos observar inicialmente o versículo de número 12, trabalhando a bênção da perseverança aí no versículo de número 12. O versículo de número 12, ele começa com uma expressão que ela é muito conhecida, que ela é chamada, ou conhecida como bem-aventurado. Bem-aventurado é um termo que faz referência a alguém feliz, é um felizardo em todos os aspectos. O que chama atenção é que essa expressão bem-aventurança, ela está conectada tanto ao presente quanto ao futuro. O Sermão do Monte, por exemplo, é muito claro isso, bem-aventurado os que sofrem, porque serão consolados, porque acontecerá isso, porque acontecerá aquilo outro. Então essa expressão bem-aventurado, ela faz referência a alguém que é feliz em todos os aspectos.
Só que é uma felicidade vivida, experimentada em uma proporção pequena hoje e será desfrutada de uma vez por todas na eternidade. É uma expressão, irmãos, que ela conecta, ela junta presente e futuro, ela amarra o hoje e o amanhã, o início, o fim e o início. É uma expressão, como é dito, né, é uma expressão que tem o seu cumprimento de maneira escatológica, de maneira futura. Para vocês terem uma ideia, o Spurgeon ele tem uma reflexão, uma pregação com base no nosso texto que tem por título Verdadeira Bem-aventurança, aqui e no além. Então, quando você lê e pensar nesta expressão bem-aventurado, lembre-se que ela começa aqui, mas ela tem a sua conclusão, o seu coroar no porvir, naquilo que ainda nos acontecerá, tá? Momento que todos nós estaremos juntos, estaremos unidos. Por isso eu digo que é um termo, uma expressão, uma ideia, um conceito que faz referência ao hoje e ao amanhã, presente ao futuro. É uma linha que está conectada. O que fazemos aqui, ele vai ter esse cumprimento no futuro. Então, já entendendo essa primeira palavra, essa primeira expressão que aparece aqui no versículo de número 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, a próxima palavra que eu quero destacar com vocês é a palavra ou a expressão suportar. Essa expressão suportar, ela significa aguentar bravamente e calmamente. Então, feliz é o homem que suporta calmamente todas as provações que acontecerão ou que estão acontecendo. É importante deixar de maneira muito clara que aqui o calmamente e o firmemente, a suportar, né, com tranquilidade ou manter firme a fé com tranquilidade, está conectada aos versículos anteriores, ok? Da posição do salvo em Cristo. Então, como é possível suportar com tranquilidade uma provação? Como é possível suportar com tranquilidade um momento de grande turbulência, como o momento em que nós estamos vivendo? É baseado na nossa posição em Cristo. Então, só vamos conseguir tal dádiva, tal presente, quando de fato estivermos nesta posição, que é em Cristo Jesus. Ainda no versículo de número 12, tem uma expressão, né, que dependendo da versão, que aparece com perseverança. Eu quero deixar de maneira muito clara que essa expressão com perseverança, ela não aparece na maioria das versões. É uma expressão que aparece na Almeida Revista Atualizada, que é a versão que eu estou utilizando. Ou seja, então o versículo ele ficaria mais ou menos o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, tá? Sem destacar que é com perseverança, porque transmite a ideia que se ele suporta, ele é alguém tenaz, ele é alguém firme e forte. Ok. Fazendo este breve comentário e esclarecimento, aparece a palavra aí no nosso texto para provação. Irmãos, essa palavra provação, ela é a mesma palavra de tentação. Ela não muda, é a mesma palavra. Então, o que determina o uso é o seu contexto. Como a palavra provação está inserida em determinado contexto, é que vai determinar o seu significado. Eu te convido e desafio a assistir a nossa primeira exposição de Tiago, que eu vou falar também em outros detalhes o que vem a ser essa ideia de provação, tá bom? Então, acompanhe a primeira pregação, a primeira exposição, o primeiro estudo, para você entender melhor esta ideia de provação. Mas como eu falava, provação tem dois significados básicos. E o que determina o uso de uma expressão ou outra é o contexto. Para vocês terem uma ideia, provação ela significa sedução ao pecado. É aquilo que nós talvez chamamos para tentação. O que essa expressão sedução ao pecado ela significa? Tentar levar alguém a pecar, né? São circunstâncias externas que encontram uma morada num coração também que já está tendencioso a isso. É um estímulo-resposta de uma ação externa com um desejo interno, de um desejo interno com uma ação externa, um acontecimento externo. Então, essa palavra provação ela significa também sedução ao pecado.
Mas, como eu falei, ela também pode significar provar o caráter. E este segundo significado, provar o caráter, está relacionado a, basicamente, a ação de Deus. É mostrar que Deus testa, Deus examina, Deus põe à prova, Deus para descobrir o valor do indivíduo, para saber a sua real situação. Então eu chamo a atenção para essas duas verdades. A palavra provação, que aparece aqui no versículo de número 12, ela é a mesma palavra que é traduzida para tentação, é a mesma. O que vai fazer a diferença é o uso dentro do seu contexto. Como aqui do nosso texto, de maneira geral, do versículo 12 ao versículo 15, Tiago ele faz a diferença de provação e tentação, o versículo de número 12, quando usa a palavra provação, está excluindo essa ideia de sedução ao pecado, mas está trazendo à tona, está chamando a atenção para uma avaliação que Deus faz em relação ao caráter de alguém. Ele está pondo à prova alguém para testar de fato a validade e a sua, como é que eu diria, o seu valor, ok? Para descobrir exatamente o seu valor. E ainda no versículo de número 12, queridos, aparece uma expressão que ela é fantástica, que é a palavra aprovado. Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A palavra aprovado era um termo utilizado para negociadores de moedas que eram honestos. Porque o que acontecia? A fraude, né, o jeitinho brasileiro, eu não vou nem dizer o jeitinho brasileiro, mas a malícia do pecado acompanha a humanidade desde sua origem. Então, gregos, em própria Atenas, existiam aqueles que pegavam as moedas, eles tiravam finas camadas, então aquela camada fina ele ia guardando, né, para que quando chegasse em determinado momento ele pudesse fazer uma nova moeda. Então ele fraudava a moeda, ele tirava finas camadas de moedas e aí vendia ou negociava aquela moeda cortada como se ela tivesse o mesmo peso de uma moeda total. Então, até na hora de polir, eles não poliam, eles cortavam as partes, né, para poder ir juntando aquele metal e fazer uma nova moeda. Mas existiam aqueles que negociavam a moeda com o peso legítimo, toda polida com zelo. Quem negociava de maneira honesta, ele era chamado de aprovado. Então, olha como isso aqui é bonito o texto, olha como a beleza da construção do versículo de número 12. Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de ter sido encontrado aprovado, é aquela pessoa firme, aquela pessoa honesta, aquela pessoa que faz as coisas de maneira correta, ou tenta fazer as coisas de maneira correta e quer fazer as coisas de maneira correta, de maneira decente, dentro da obediência a Deus. É importante deixar isso de maneira muito clara, que a honestidade ela vai ter a sua validade dentro da nossa posição em Cristo, tá bom? Então isso aqui é aprovado, alguém que não faz as coisas de maneira fingida, alguém que não vai fraudar, não faz negociações erradas. Por isso entra essa perspectiva do aprovado. Olhando então o que vai acontecer com ele, qual é a recompensa para quem age assim, o texto diz que receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aqui é a recompensa máxima, queridos, a morada eterna com a família de Deus, com a família espiritual. Eu chamo a atenção para essa ideia de coroa da vida. Isso aqui é uma expressão que ela é utilizada como premiação, certo? Eu sei que é muito comum a ideia de imaginarmos que vão ser colocadas pedras preciosas e aí alguém vai ter uma coroa maior, uma coroa menor. Mas, irmãos, a premiação máxima é a morada eterna ao lado de Cristo. Então, aqueles que viverem de maneira dentro dos padrões estabelecidos por Deus e tentarem manter a fidelidade, mesmo diante da aprovação, porque Tiago estava escrevendo dentro desse contexto, irmãos que estavam sofrendo provações, deveriam manter a fidelidade. Não existe nada que deve tirar o nosso posicionamento enquanto crentes, ok? Enquanto salvos em Cristo Jesus. Então eu chamo a atenção para algumas verdades baseadas aí no versículo.
Primeiro, que o clímax da felicidade do salvo é reservada para a consumação final. Você que é salvo em Cristo Jesus e acha que já desfruta da verdadeira alegria? Não, não desfruta. Ainda iremos desfrutar da verdadeira alegria, da alegria completa. O povo de Deus reunido, sem nenhum tipo de influência do pecado, na morada eterna, ao lado do nosso Pai. Então, somos bem-aventurados hoje? Somos, mas seremos bem-aventurados completamente na eternidade. Então, a força para suportar, irmãos, essas dificuldades, as provações e tentar manter a fidelidade, ela é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus que Ele nos concede. Nós não somos testados, nós não somos desafiados exatamente além das nossas forças e além das nossas capacidades. E aquilo que conseguimos suportar é dádiva do nosso bom Deus. Eis a necessidade de mantermos uma vida de eterna gratidão ao Senhor quando somos obedientes, porque é uma dádiva concedida de Deus a pecadores que outrora foram regenerados. Então a dificuldade presente também, ela não é comparada e nem um pouco com a maravilha da vida eterna. Eu sei que passamos por dificuldades aqui, queridos, eu sei. Assim como você eu choro, assim como você eu lamento, assim como você eu fico triste, assim como você eu tenho medo. Mas o que deve trazer conforto e consolo ao meu coração é esta coroa eterna, é esta morada eterna. Local que não haverá choro, não haverá ranger de dentes. Local que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Sabe, queridos, é isso aqui que deve guardar a nossa fé, guardar a nossa esperança, guardar a nossa expectativa. Vamos manter a fidelidade, vamos manter uma vida correta diante do Senhor, porque o que nos aguarda é muito melhor do que aquilo que nós estamos vivendo hoje aqui. Que Deus conforte o nosso coração. Olhando então agora para o versículo de número 13. O versículo de número 13, ele novamente traz a mesma expressão que apareceu lá no versículo de número 12, que apareceu lá para provação. Queridos, e é a mesma palavra, com os dois significados também, sedução ao pecado e provar o caráter. Só que aqui no versículo 13, a construção já muda. Se você perceber, o versículo 13 diz: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Enquanto no versículo de número 12 traz essa expressão provar o caráter, aqui no versículo de número 13 a ideia já é de sedução ao pecado. Logo, temos que entender e deixar de maneira muito clara, com base no nosso texto. Eu sei que isso pode trazer discussões maiores, mas Deus não é instrumento de tentação. Todas as coisas estão nas mãos de Deus. Tudo. Ele tem um controle de todas as coisas. Entretanto, a Bíblia deixa de maneira muito clara que ele não é instrumento de tentação, tá bom? Então, o versículo de número 13, ele já nos apresenta a natureza da tentação. Ele já diz que não é Deus. Deus não é o culpado por ela, tá? Deus não é o culpado mesmo. Ele vai mostrar que eu sou culpado pelas situações que eu me coloco. Tá bom? Então a natureza da tentação é essa. Deus não é instrumento de tentação na vida de absolutamente ninguém. O versículo 14, ele tem uma construção que é muito, mas muito interessante. O versículo 14, então, ele diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Vamos entender estas expressões? A palavra cobiça, aqui do versículo de número 14, é uma palavra, uma expressão utilizada para uma isca. Isca, isso mesmo. Imagine que você vai pescar e usa no seu anzol uma isca. É algo que você utiliza para atrair a caça. Olha a figura. Vamos construindo juntos, tá bom? E não perca a ideia. A próxima palavra, então, que aparece aí no nosso texto, no versículo 14, é atrair. Queridos, atrair é capturar com isca. Legal isso aqui, né? Então, cobiça é a isca, atrair é capturar com esta isca, e a palavra seduzir significa desejo pelo proibido.
Ou seja, o que é que nós temos aqui no versículo de número 14? Queridos, nós temos a armadilha que a tentação ela nos proporciona, é uma armadilha construída, é jogada uma isca, podemos ser capturados por aquela isca porque desejamos o proibido. Enquanto eu trabalhava o texto, eu lembrei de uma figura muito interessante que aconteceu comigo. Eu, certa noite, preparei uma bebida doce com sabor de morango, né? Bebi assistindo televisão e deixei o copo dentro da pia e ficou aquele resto de açúcar, aquele resto ainda da bebidazinha doce dentro do copo. E vim fazer outras coisas e o copo dentro da pia, e aí as horas passaram e aí eu fui a limpar o copo. Quando eu cheguei na pia, dentro do copo, o copo estava cheio daquelas formiguinhas. Muitas formigas morreram, estavam mortas no meio ali do doce, daquele líquido adocicado, o resto que ficou. Mas ainda assim, muitas outras estavam fazendo o mesmo trajeto para poder chegar no mesmo local, atraídas provavelmente pelo cheiro. É isto que o pecado faz conosco, irmãos. Ele é agradável aos olhos, ele parece que tem um bom cheiro, mas à medida que caminhamos para ele só vai nos levando à situação de morte. Ele só vai nos levando a essa situação de sofrimento. O versículo de número 14, Tiago constrói essa armadilha que a tentação proporciona. É uma isca, é capturado pela isca e desejamos exatamente aquilo que é proibido. Tiago então está deixando de maneira muito clara, olha, existe um perigo. Não sejam deturpados, não sejam atraídos, não caiam nesta armadilha, que é de fato a tentação. Versículo de número 15, então, eu tenho aí juntamente com vocês o resultado da tentação. Então, a cobiça, já vimos o que é a cobiça, essa ideia da isca, né? Depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Essa expressão, depois de haver concebido, do versículo 15, é pegar alguém como prisioneiro. Notem que a ideia do versículo anterior, do versículo 14, ela continua. A isca, o preso, o apanhado por meio daquela isca, foi desejado o proibido, então ele foi aprisionado, ele foi pego naquela armadilha, que no caso é a tentação. Esta é a configuração, irmãos, realmente da tentação. É uma isca, é algo agradável, e aí quando o crente, quando a pessoa percebe, ele já está amarrado, já está enrolado naquela situação. E aí ele precisa recorrer a Deus pedindo ajuda. Mas o texto ainda continua. Ele diz que dá à luz o pecado. Essa expressão dá à luz significa referente ao parto. É a ideia que algo foi gerado, algo foi construído, algo teve vida, começou a ter vida a partir de uma semente. E o que foi que aconteceu? É o pecado. O que é o pecado? É agir de modo contrário à vontade e à lei de Deus. Então, quando o texto diz que então a cobiça, depois de haver concebido, ela gera o pecado, ela dá à luz o pecado. Então, acontece o pecado, a execução daquele desejo, a realização daquele desejo pecaminoso. Isto é tentação, isto é o resultado da tentação. E o que acontece? Inevitavelmente, o texto vai dizer que dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Só que bem aqui no versículo de número 15, eu quero chamar a atenção para 3 expressões, 3 ideias. Primeira é dar à luz. Vimos lá no versículo anterior que faz referência a esse dar à luz, é a ideia de gerar algo. É como se fosse realmente a luz do parto, tá? Essa é a primeira ideia que eu quero chamar. A segunda ideia que eu quero chamar com base no nosso texto é essa expressão consumado. Essa expressão consumado, ela significa algo realizado, ok? Mas ela tem um desdobramento muito interessante no grego, que significa também trazer para a maturidade. É provavelmente a ideia de algo em um estágio que ele evolui, tá? Então, essa ideia de maturidade. Observem como o texto está construindo. E por último, gera
a morte ou traz a morte. Meus irmãos, essa construção feita por Tiago não é à toa. Ele traz essa ideia da tentação que ela começa a germinar, começa a crescer, começa a amadurecer dentro de nós a tal ponto que nos faz inimigos, nos faz a ter um comportamento que é contrário à lei de Deus, que é contrário ao posicionamento de Cristo, que é contrário ao que a própria Bíblia ensina. Por isso o texto diz, gera ou leva até a morte. Acredito que vocês devem ter aprendido isso, pelo menos na minha época, sim, em biologia, né? Eu acho que era biologia, não lembro bem, que diz que todos os seres, eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Isso aí parece que é quase que uma máxima, da maneira que é decorado. Tiago está dizendo basicamente isso. Ele cresce, ele gera, ele dá à luz, ele amadurece e leva à desobediência e leva à destruição. Meus irmãos, eis a razão de orarmos continuamente diante de Deus para pedirmos força contra as tentações. Eu chamo então atenção para algumas verdades. Eu sou responsável pelas minhas decisões erradas, não culpe Deus. O texto no versículo de número 12, ele diz, Deus nos testa para provar o nosso caráter. 13, 14 e 15 ele diz, mas você é tentado pela tua própria cobiça, pela tua própria realidade. Então não venhamos a culpar ninguém pela decisão errada que eu tomo. Essa história de dizer que eu fiz algo errado porque fulano incentivou, porque, irmãos, esqueçam isso, você é responsável e assuma os teus erros, assim como eu devo assumir os meus erros. Eu quero chamar a atenção também que o resultado do pecado só pode levar à destruição. Então, qualquer desobediência em relação ao nosso bom Deus nos direciona à destruição, nos direciona à desobediência, nos direciona à tristeza e por aí vai. E, fechando aqui esta parte, um erro não deve ser justificado por outro. Geralmente nós utilizamos aquilo que é chamado de síndrome de Adão, que só erramos porque tal coisa aconteceu. Assuma, eu sou responsável pelas decisões que eu tomo e pelas decisões erradas que eu faço. Não justifique um erro, não justifique o seu erro com base no erro do outro. Só fiz isso porque fulano fez primeiro. Só xinguei porque você pisou no meu pé. Esqueça isso, tá? Esqueça. Isso aqui é que o pecado faz. Ele coloca uma venda em nós, nos distorce. Tiago, então, ele está orientando aqueles irmãos para que eles parassem de culpar Deus, parassem de culpar as situações, parassem de culpar, a situação, as circunstâncias de maneira geral, dizendo que eles estavam pecando, eles estavam agindo errado porque tal coisa estava acontecendo. Tiago diz, não é assim que funciona. Tiago diz, Deus testa vocês para saber do caráter de vocês, mas as situações relacionadas ao pecado, isso é culpa de vocês, não é culpa de Deus. Não culpem Deus por isso, ok? Eu quero então concluir com uma frase. Eu tenho feito esta dinâmica, os nossos outros vídeos, do R.C. Riley. Ele diz, o pecado começa com uma teia de aranha, mas torna-se uma camisa de força. Queridos irmãos, vamos orar neste momento. Maravilhoso, eterno Deus e Pai, rogo em nome de Cristo Jesus que o Teu Santo Espírito nos ajude. O Teu Santo Espírito nos dê força, Pai, para nos livrarmos deste emaranhado de situações, nos dê força para vencermos as tentações, nos dê força para passarmos de maneira aprovada nas provações, Pai amado. Na certeza que o Senhor nos fortalece, é que eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu irmão, muito obrigado você que chegou até aqui. Eu peço que Deus continue te abençoando, Deus continue te guardando, Deus continue te protegendo. O meu desejo é que você seja abraçado pela palavra de Deus, abraçado pela ação do Santo Espírito Santo do Senhor na sua vida. Peço também, não posso deixar passar esta oportunidade, que você compartilhe os nossos vídeos. Os vídeos, eles servem para anunciar a palavra de Deus, são ferramentas de trazer consolo, conforto, confronto, são ferramentas evangelísticas. Então veja o vídeo, isso aqui também é importante, veja até o final. Se você chegou até aqui, veja os nossos vídeos até o final. Não se esqueça também de inscrever-se no canal toda semana, queridos, toda semana. Nós vamos ter vídeos relacionados à Epístola de Tiago. O objetivo é trabalhar
toda. Então, assine o canal, compartilhe e que vejo vocês até a próxima. Cheiro na alma. Tchau, tchau.